Olá, humanos! Tudo bem com vocês? Eu sei que vocês estão bem, eu sei que vocês estão bem. Eu vim falar aqui sobre seitas. Algumas coisas só, tá bom? Algumas coisas, porque quanto mais profundo a gente entra nesse assunto, mais novidade a gente vai descobrindo sobre seita. Primeiro que você tem que se inscrever no canal, ativa o sino de notificações, quando chegar vídeo novo, receber aí a notificação. Curte, comenta e compartilha, que é para fortalecer o canal. Com certeza você já ouviu falar muita coisa sobre seita, porque hoje em dia as seitas estão liberadas a fazer o que elas querem fazer. Seita é aquilo que é só entre eles. É um grupo de pessoas que, se você quer entrar nesse grupo, você vai ter que fazer tudo o que eles fazem e não pode seguir outro grupo. Não pode seguir outra doutrina. Por quê? Porque eles já têm as próprias doutrinas deles. Tem igreja aí, tem igreja que eles criaram a própria Bíblia, os próprios livros. E você tem que ler só esses livros e só essas Bíblias. Não pode ler outra, senão você está fora ou você é doutrinado. Tem que ser só entre eles. Entendeu? Tem que seguir a doutrina. E outras doutrinas não é. Eles vão dizer o quê? Algumas seitas dizem que é a única doutrina que te leva para o céu. Tem umas doutrinas que Jesus não é o centro. Se Jesus não é o centro, saia fora dessa doutrina, saia fora dessa congregação. Você não é obrigado a seguir uma doutrina que não Jesus não é o centro. Alguém lá é o centro, alguém que criou essa denominação é que é o centro. Só falam nele, só falam nela. Tá errado isso aí, pode sair fora. Sai fora mesmo. Não se preocupa que você não vai estar fugindo dos princípios, você vai estar fugindo do que não está sendo o princípio, que é Jesus. Jesus tem que ser o centro. É o centro do evangelho. O assunto tem que ser Jesus. Se essa congregação não tem nada a ver com Jesus, não está falando nada de Jesus, do que Jesus fez, do que ele pode fazer, do que ele é, do que ele há de vir, pode sair fora. Tem igreja que acredita na reencarnação. Então, não tem nada a ver com Jesus. Reencarnação, meu irmão. Reencarnação é eu ir conversar com alguém que já morreu. E eu quero conversar. Eu fiz um vídeo que eu falei aqui sobre. Uma vez aqui eu falei sobre a minha irmã que ela foi atrás foi atrás no centro espírita, foi atrás de falar com meu pai. Meu pai já tinha morrido. Meu pai tinha morrido já. Mas a morte dele abalou todo mundo, todos os filhos, né? Porque ele foi quem criou os filhos, ele foi ele. Criou 5 filhos, 4 filhos, meu filho. 4. Ele ia trabalhar no sol quente pra estar sempre deixando comida pra gente. Ele tava o dia todo. Então, era apegado com todos os filhos. Quando ele tava em casa, meu irmão, era uma alegria doida. Todo mundo tirava onda um com o outro, brincando ali. Família, né? Família. E quando ele morreu, abalou todo mundo. A minha irmã, ela foi mais abalada assim por causa que ela é a única mulher. Única único filha mulher. E ela foi atrás desses lugares onde tem negócio de reencarnação. Aí pagava, né? Gastava dinheiro à toa. E o cara fingia que tava falando com o meu pai lá. A gente não entendia nada, porque ninguém sabe, ninguém ainda não era crente. Eu acho que só o meu irmão mais velho que já era pastor da Universal, que
podia entender sobre essa diferença, né? Mas a gente não tinha muito contato com ele, nesse tempo a gente não sabia por onde ele andava. Mas fora isso, os outros não sabiam de nada. Tinha um que estava começando aí na caminhada ainda. Não, mas não sei se ele já entendia sobre isso. Mas eu mesmo, eu não sabia de nada sobre negócio espiritual, essas coisas. Eu sabia um lado, do lado espiritual, né? Depois eu fui conhecendo os dois lados espiritual, o lado do bem, o lado do mal, como que funciona. Depois que foi caindo a ficha, lembrei desse tempo que a minha irmã ia lá, nessa sessão, essas coisas, essa reunião aí. Seita é só entre eles, seita é só entre eles. Se você fizer de outra forma, ou é doutrinado, ou sai fora. E a doutrina severa, hein? Tem o próprio livro, não usam muito a Bíblia, não usam. Tem umas que nem usam nem um pouco a Bíblia. Tem o próprio livro. Tome cuidado com essa seita, tome cuidado. Você não é obrigado a estar aí. Se Jesus não for o centro do evangelho, se o assunto for outra pessoa, se estão botando outra pessoa como o principal ali da história, pode sair fora, meu irmão. Tem nada a ver com Deus. Tem congregação que parece até que é de Deus mesmo, mas quando você entra em detalhes, você descobre que eles acreditam que é só aquela congregação que vai te levar para o céu, as outras não vão. Aí quebrou. Aí toda aquela beleza cai por terra. Aí a gente descobre que, né, só aparece todo mundo se vestindo bem, aquela coisa toda. Aí quando descobre a doutrina, descobre como é que funciona, aí quebra. Quebra o encanto. É assim, quebra o encanto. É tão bonito, poxa, todo mundo na união. União aqui, sorrindo. Poxa, essa congregação é top, hein? Aí quando você vai ver a doutrina, conhecer como é que funciona, aí você descobre que é só aquela que é de Deus, as outras não vão te levar para o céu. É o que eles falam. Não está na Bíblia. A Bíblia diz que é aquele que se arrepende, alcança misericórdia. E aí vai buscando a salvação, vai em luta da salvação. Se você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Mas não acontece isso nessa congregação. Tem outras que falam sobre uma mulher. Elas só falam sobre essa mulher. Não tem negócio de Jesus. Fala de Deus, mas não fala de Jesus. Sendo que é um só. Sendo que é o mesmo, só que um veio em espírito, outro veio aqui, desceu na terra, e o outro está no nosso coração. Tá entendendo como é que é? Então, saia dessa congregação se não Jesus não for o centro. Se a Bíblia não é lida, se é outra situação, outro livro aí, e esse livro fala de outra pessoa e não de Jesus, pode sair fora. Pode, meu irmão, Deus ele chamou a gente para ser livre, para adorar Ele. Livre para adorar Ele, e não livre para seguir doutrinas de homens. Tome cuidado. Tem muita gente avisando. Você vai cair se você quiser. Você vai na corda, você vai confiando, você acredita se você quiser. Preste atenção. Tu te orienta, viu? Vem com essa não. Depois não bota a culpa nos outros, não. Depois não vai botar a culpa no teu líder, naquela pessoa que tá te aconselhando ali. Olha, não vai pelo teu coração, não. O coração é enganoso, meu irmão. O coração é enganoso, te orienta. Se você gostou desse vídeo,
Curte, comenta e compartilha. Compartilhou? Então vai ter vídeo novo daqui a pouco. Até mais.